tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero aqui falar sobre alguns micos que eu paguei quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu tinha 17 anos, isso foi há muito tempo. E por que eu vou contar isso? Primeiro, a gente não tem que ter medo, tá, de se arriscar numa nova língua. Eu fui pra lá com inglês zero, então pra mim assim, foi muito desafiador. Tinha hora que eu queria vir embora a pé, sabe? Falava, acho que se eu pegar um mapa, for descendo, uma hora eu chego lá no Brasil. Foi muito difícil porque eu tinha feito só um ano de inglês aqui e ainda por cima eu tinha feito na época numa escola que chamava Centro Cultural, era inglês britânico. Então muita coisa em relação à pronúncia, o pouquinho que eu sabia era com pronúncia britânica. A hora que eu cheguei lá fiquei totalmente perdida. Eu não conseguia entender onde que era para pegar o ônibus da escola. Então realmente foi muito difícil. Eu achava que eu não ia aprender nunca. Aliás, eu tinha certeza, eu falava, eu não vou aprender, vai dar meu período de estudo aqui do high school e eu vou ter que voltar. Eu vou ser o único caso que veio para os Estados Unidos morar aqui e vou ser a única estudante de intercâmbio que não aprendeu, que não conseguiu aprender. E vai ser uma vergonha pra mim e eu tinha certeza que eu não ia aprender. Mas o que acontece? Você fica exposto ao idioma, né? Então isso que é interessante, assim, a gente sempre deixar bem claro. Quanto mais exposto ao idioma você ficar, mais o seu cérebro vai decifrando aquela língua e você acaba internalizando a língua. Isso é muito importante. Então, como eu tive um preparo muito bom antes de ir, nós ficamos 2 dias no hotel, todos os estudantes, e ali nós tivemos muitas palestras sobre choque cultural, sobre o desespero que eventualmente nós íamos sentir, que quando desse esse desespero, pra gente dar mais um tempo pra gente mesmo. Então assim, psicologicamente houve um preparo grande, mas mesmo assim, gente, mesmo com esse preparo, foi o que me segurou lá, porque senão eu teria vindo embora. É muito difícil, né? Você chega a ficar em desespero, você fala, eu não vou aprender, porque o meu inglês era muito ruim. Não é que ele era ruim, ele não era ruim, ele não existia, né? Era zero, eu sabia falar coisinhas, sabe? E confundia os tempos verbais, mas o que acontece? Eu tive coragem, fui, né? Graças a Deus, acho que eu sempre fui uma pessoa meio resiliente, assim, não sou de desistir muito fácil das coisas. E aí fui, gente, mas eu paguei tanto mico, eu sei que é meio cringe, né, ficar falando que pagou mico aqui, mas tudo bem, fazer o quê, né? Vocês até vão aprender com uma pessoa cringe também, tá? Vocês vão aprender de acordo com esses meus micos, esses meus erros, coisas interessantes para que vocês não cometam, né? Bom, e na verdade, até é o seguinte, eu até tive a ideia de vir aqui fazer esse vídeo pra vocês, porque eu tava passeando lá no Instagram da Karina Fragoso outro dia, né? E ela perguntou, qual o maior mico que vocês já pagaram em inglês, ou morando fora, ou mesmo aqui no Brasil e tal, né? E eu até escrevi vários lá, né? E aí depois eu vi que eles fizeram um podcast super legal a respeito disso, né? Eu falei, gente, por que eu não contar esses meus micos no meu canal, né? E eu falei, eu vou contar, porque dá pra aprender com o engano, o erro das outras pessoas. E o meu intuito aqui é que vocês aprendam com meus micos para que vocês não precisem pagar os mesmos, ou saber o quanto é importante, por exemplo, em relação à pronúncia, a gente estudar isso e ficar atento, porque para nós que não somos nativos do inglês, né, da língua inglesa, tem sons que são muito sutis, então para nós fica bem difícil, então a gente tem que ficar atento a isso sim, tá? Claro que não aconteceu nada demais, assim, foram situações que foram engraçadas, as pessoas têm um certo entendimento, fala, poxa, essa pessoa não é falante dessa língua, então acaba dando tudo certo sempre, né? Mas são engraçados. Bom, na aula de biologia, eu fui chamar o Mr. Stoll, e eu chamei Mr. Stove, ou seja, eu falei senhor fogão. Claro, né, a molecada toda da minha idade lá caiu na risada, o professor fez uma cara meio estranha, ele não sabia se eu estava tirando sarro, se eu estava sendo ignorante em relação à língua, mas aí eu fiquei com uma cara tão assim de ué, tipo, por que tá todo mundo rindo, né?
de eu chamar o professor, que ele viu minha cara de susto, que ele até resolveu suavizar a coisa, ele percebeu que eu não estava sabendo pronunciar o nome dele direito. Enfim, teve mais uma que era engraçada. O meu irmão americano, o nome dele era Alan John, né? Então, A-J, chamavam ele de AJ, A-J, a letra A, A, e a letra J, J. Claro, né, eu com todo o meu inglês, quando eu me referia a ele a alguma coisa, eu falava age. Gente, age é idade. E toda vez que eu chamava, ia tentar falar com ele e tal, ele falava algum número, sabe? Eu falava, gente, mas o que tá acontecendo? Ele ficava me zoando, ele falava algum número de idade. E até que um dia lá, a minha host mom, né, a minha mãe lá que me recebeu, americana, ela sentou, ela falou, mostrou, ela só faltou desenhar, na verdade. Aí ela falou, olha, letra A, letra J, J, né, explicou em inglês e tal, e aí ela escreveu age, ela falou, você tá falando essa daqui, você não tá falando essas letrinhas aqui e tal. Aí nisso você já começa a ficar muito mais cuidadoso, né? Eu comecei a ficar muito mais cuidadosa em relação a prestar atenção, a ver se era aquilo mesmo, a perceber que existem essas diferenças, né? Então, assim, você não esquece mais, né? E vai ficando cada vez mais cuidadosa. E para eles, às vezes, é difícil eles se fazerem entender, porque, sei lá, se é uma professora brasileira, então, que visse esse meu defeito na época, né, esse meu engano, ela ia saber falar, Carla, é a letra A, letra J, J, certo? E não é age, é AJ, quer dizer, pá, na hora. Mas para eles ali que não são da minha língua, né, é até difícil às vezes explicar. E até tem um fato interessante de um vídeo que eu fiz com o Guilherme, um aluno meu que foi trabalhar lá nos Estados Unidos, né? E ele não estava conseguindo entender uma palavrinha lá, até vou deixar o link aqui, tá, gente, na descrição do vídeo. E enquanto ele não falou comigo por WhatsApp, os caras lá não conseguiam falar a diferença para ele, era uma coisa meio complicada, né? Eu vou deixar aqui esse vídeo, tá, gente? Voltando aos meus micos, né, que não foram poucos, o meu pai americano, né, a gente chama de pai americano, o pai da casa lá que recebe a gente, né, ele falava assim, first of all, bom, ali na casa que eu fiquei, eram 8 filhos, né, tudo bem, um já estava na faculdade, outros 2 já moravam fora, mas mesmo assim, sempre tinha bastante gente ali, né, e outra já era casada, na verdade eu convivi mesmo com 4 deles ali. Então, às vezes a gente, durante a refeição, ele ia falar alguma coisa com os filhos e tal, e ele começava, first of all, eu falava, gente, ele tá falando de algum festival, né? Eu falava, nossa, é algum festival. E ele tinha muito costume também, quando ele não entendia alguma coisa, em vez dele falar sorry, ele falava beg your pardon, né? Que é um costume que eles têm também, desculpe, né? Beg your pardon, ao pé da letra, né? Que não é o caso, mas ao pé da letra significa eu imploro o seu perdão, mas não é uma coisa formal assim. Beg your pardon é tipo, desculpa, não entendi, né? E ele falava beg your pardon, e eu com todo o meu inglês, né? Eu entendia big party, alguma coisa perto de festa grande, big party. E eu falava, gente, esse senhor aí deve ser o maior festeiro, porque ele fala de festival, ele fala de festa grande, e eu ficava boiando totalmente. Até que, com o tempo, eu fui assimilando e fui percebendo que não era bem aquilo. Eu sabia que não era, né? Mas era o que eu entendia, né? Então era muito engraçado, eu boiava muito feio. Bom, e como que eu sabia que eu tinha que levantar de manhã? Óbvio, eu dormia, estava escuro, alguém me chamava de manhã, eu escutava o meu nome, eu não entendia o que eles falavam, estava claro, eu falava, bom, deve ser para levantar, me arrumar, pegar o ônibus e ir para a escola. E eu fazia isso, né? Gente, era hilário. Eu escutava assim, Carla, time to get up. Eu falava, Jesus, vai ter garapa no café da manhã? O que tá acontecendo? Eu sabia que não era, né? Mas eu falava, bem que podia ter uma garapa agora no café da manhã. Carla, time to get up. Carla, hora de levantar. Nem isso eu não sabia. Aí isso daí um dia, com muita dificuldade, né, no dicionário, eu montei uma frase perguntando o que a mãe falava todo dia quando ela me chamava. E aí eles escreveram pra mim, Carla, time to get up. Porque eu tinha aprendido get up no inglês britânico aqui, né, o pouco que eu aprendi, porque na verdade, gente,
vou ser bem sincera, eu ia no cursinho de inglês aqui pra encontrar com as minhas amigas, entendeu? Pra have fun, pra me divertir. O negócio foi meio fraco, né? Mas enfim. E eu falava, gente, get up, então é get up. Aí eu me toquei, falei, nossa, T junto com uma vogal tem esse som de R, né? Aí isso até já me facilitou para outras palavras que eu escutava, né? Vamos dar um exemplo aqui, acho que não era o caso dessa, essa até sabia, little, né? Tem o little, que seria o britânico, né? E o little. Então, no inglês americano, eles fazem muito isso, de pegar o T junto com uma vogal e fica R, né? E eu não sabia, garapa, eu falava garapa, então outro mico. Nossa, agora o pior também, eu tava na escola lá na aula de PE, né, Physical Education, e aí eu tinha que tentar levantar um pezinho lá, uma barra, e aí eu fiquei com medo, falei, não, né, não, e eu fui colocar de volta assim. O menino passou e falou assim, you are a chicken. Mas eu fiquei louca da vida, eu falei que esse menino tá me chamando de chicken, né? Pra brasileiro, chicken é galinha, frango, né, na verdade, mas eu entendi, eu falei, ele tá me chamando do quê? Nossa, eu já falava um inglesinho ali, já tava lá uns 2 meses e meio, eu lembro que eu virei pro moleque e falei assim, olha aqui, se isso significa a mesma coisa que significa no meu país, you are in trouble. If that means the same thing as in my country, you are in trouble. E saí pisando quente, né? O menino ficou olhando, falou, essa brasileira é bem louca, né? Ela deve ter algum problema. E eu saí pisando quente, eu fiquei com aquilo e tal, falei, tá me chamando do quê, né? Aí cheguei em casa e tal, fui perguntar pra Amy, a minha irmã americana, né, o que significava, né, quando alguém falava que you are a chicken, né, você é um frango, você é uma galinha. Chicken, gente, em inglês é medroso, medrosa. Eu tava com medo da barra, achando meio pesado, falei, não vou dar conta disso, né, e fui colocar de volta e ele falou, você é medrosa. E eu já fiquei totalmente louca da vida, né? Depois, assim, foi muito engraçado, porque eu passava, assim, no corredor, eu via aquele menino, né, eu já até desviava. Mas ele também ficou meio assustado, ele já passava, assim, de canto. Ficou aquela coisa estranha, né? Mas, fazer o quê? Acontece. E mais um, né? Tem vários, mas eu vou falar só mais esse. A minha mãe americana tinha feito uma torta lá, diferente e tal. E adolescente não gosta de, né, tudo que a gente come, né? Bem diferente de agora. Mas assim, ela veio, perguntou, né? Eu falei, não, no meu país não tem isso, é diferente pra mim e tal. E aí ela falou assim, experimenta tal. Eu experimentei, ela falou, você gostou, né? Eu falei, not at all. Eu vi que ela fez uma cara. Eu falei alguma coisa que não tem a ver. Nisso eu já sabia como é que se escrevia not at all, né? Eu já não era muito começo. Aí eu fui lá no dicionário e procurei not at all, né? Not at all, na pronúncia americana. E tava lá, de jeito nenhum. Então ela perguntou se eu gostei de uma coisa que ela tinha feito. Eu falei, de jeito nenhum. Quer dizer, uma grosseria, né? Aí eu falei, meu Deus, né? Coisa, eu achei que eu tava falando not at all, não ao todo, não muito, gostei um pouco, e não é nada disso, not at all de jeito nenhum. Então eu vi que ela ficou com uma cara, mas assim, eu ainda não tinha inglês suficiente também pra me desculpar, pra me explicar, pra falar, aí acabou ficando por isso mesmo, mas eles davam aqueles descontos, né, falava, estrangeira, gente, ela nem sabe o que ela tá falando, né. Então esses são alguns micos, tá, gente? Deixa nos seus comentários aí se vocês têm alguns micos também, eu gosto de saber. Através desses miquinhos aí já dá pra vocês aprenderem algumas coisas, tá? Então compartilha esse vídeo e para as pessoas verem que elas não estão sozinhas nas confusões que podem acontecer quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira. Então eu fui aprendiz de inglês, eu sou aprendiz de inglês e serei uma eterna aprendiz de inglês. Então é isso, deixa seu like, se inscreva se você ainda não for inscrito, acione o sininho para você receber aviso de que tem vídeo novo